Meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo da série Descomplicando a Kabbalah. Eu sou Sérgio Battarelli e o tema de hoje continua Mashiach, como a gente vem intercalando um vídeo sobre Parashá da semana e um vídeo sobre Mashiach e a era messiânica. Então vamos ao tema. As profecias têm 2.500 anos. Quanto ainda essas profecias, depois de 2.500 anos, são relevantes? Vamos para mais um bate-papo entre o cético e o crente. Assim fica mais fácil de explicar a era messiânica. O cético começa dizendo ao crente, que é a continuação dos outros vídeos: você sabe alguma coisa? Eu acho que você está fazendo injustiça com a ideia de Mashiach. Como a sua ortodoxia inflexível, você insiste em preservar o conceito de Mashiach exatamente como os profetas falaram sobre isso mais de 25 séculos atrás, ou seja, mais de 2.500 anos. O retorno de todos os judeus à terra de Israel, restauração da casa real de Davi à monarquia e um santo templo de sacrifícios e obras. Continua o cético. A ideia por trás de tudo isso é linda e inspiradora. A busca por um mundo pacífico e harmonioso, um mundo livre de ciúmes e ódio, um mundo em que a busca pela sabedoria toma o lugar da corrida de ratos de hoje pelo poder e pela riqueza material. Continua o cético. Os profetas expressaram isso em termos de seu mundo, termos que dificilmente se aplicam ao nosso século. Porque você não entende o que Mashiach representa e descarta sua embalagem desatualizada. Ele pergunta por que você não entende que Mashiach representa e descarta sua embalagem desatualizada. Isso é o cético perguntando. E continua ele. Na minha opinião, sua abordagem literal, ou seja, a abordagem literal do crente, colore toda a sua mensagem com sabor bíblico-religioso e prejudica seu poder e relevância. Aí o crente responde. Isso nos traz de volta à pergunta anterior. Por que trazer Deus para dentro do cenário? Por que nós trazemos Deus para o nosso cenário? Você sentiu que tudo o que estamos falando, a bondade inerente do homem, um significado e um destino para a vida e a história poderiam ser concebidos sem um Criador supremo da vida e autor da história? Não. Aí o cético fala. E você diz isso sem Deus, que não pode haver definição objetiva do bem nem um verdadeiro sentido para a vida. Mas mesmo que Mashiach represente o propósito divino e o objetivo final da criação, por que deve incluir todas as coisas que mencionei? O crente diz, bem, ou é um ou é outro. Foram os profetas ou meros filósofos sociais? Eles eram profetas ou eram meros filósofos sociais, como a gente tem muito hoje em dia, pelo mundo todo? Continua o crente. Eles estavam a apresentar ou apresentavam suas próprias ideias humanamente concebidas, caso em que podemos levá-las ou deixá-las, ou então pegar no que nos identificamos e rejeitar o resto. Ou eram, na verdade, fazendo o que eles disseram que estavam fazendo, transmitindo a palavra de Deus para a humanidade. Qual dessas? O cético, mesmo que Deus nos tenha falado através deles, ainda é Deus falando há 25 séculos. Então, o cético continua teimando que não é aplicado nos tempos de hoje, e continua. Talvez suas palavras representem o que essa geração deveriam aspirar. Devemos adaptar essas ideias para se adequar aos nossos tempos. Aí o crente responde, sabes de quem me lembras? Ele fala para o cético, né? Sabe de quem você me lembra?
Você me lembra de Feivel, o cocheiro. Aí o cético, quem é Feivel? Quem é o cocheiro? Aí o crente responde, um personagem de uma velha piada racídica. Uma vez, um grupo de Hassidim decidiu, piada ou uma história, eu gosto mais da palavra, uma história racídica. Uma vez um grupo de Hassidim decidiu que eles queriam passar Hanukkah, a festa de Hanukkah, com o seu Rebbe, ou o Rebbe deles. O único problema era que já era uma semana, só faltava uma semana para a festa, e nenhum cocheiro estava disposto a garantir que a longa e difícil jornada pudesse ser feita naquele tempo. E era frio e tinha neve. Finalmente eles encontraram Feivel, que, ansioso pelo alto preço que os Hassidim estavam oferecendo, concordou com sua condição. Se eu não estiver lá para o Hanukkah, ou seja, se eu não chegar lá a tempo de Hanukkah, Feivel prometeu alegremente, vocês não me devem nada. Então, se ele não chegasse a tempo em Hanukkah, os Hassidim não precisavam pagar pela viagem. De qualquer forma, eles partiram na calada do inverno, como o pai de todos os cínicos disse. O que poderia dar de errado? Saíram no meio do inverno, no alto inverno. O que poderia dar de errado? Sempre essa pergunta, né? Sempre alguma coisa dá errada. Um dos cavalos escorregou em um pedaço de gelo e quebrou a perna. O cocheiro derrapou para fora da estrada e ficou enterrado em um monte de neve. Eles perderam o caminho da floresta, eles se perderam. E aí você já percebe o grande problema, né? O que aconteceu. Em suma, quando Feivel e seu cocheiro Hassidim finalmente entraram no pátio do Rebbe, ou seja, chegaram na casa do Rebbe, foram 2 semanas depois de Hanukkah. Quando Feivel percebeu que seus passageiros não tinham intenção de pagar, ficou indignado. Quando ele viu 2 semanas depois, o acordo que ele fez, qual era? Que não precisam me pagar se eu chegar lá depois de Hanukkah. E ele já sentiu que ficou no prejuízo. Imediatamente, o cocheiro convocou todos os Hassidim para o tribunal rabínico da cidade. Ele abriu um processo. Depois de ouvir atentamente os argumentos oferecidos por ambos os lados, o rabino presidente do tribunal decidiu que os Hassidim não têm obrigação de pagar por seu infeliz cocheiro. Agora, o pobre Feivel virou-se contra o rabino. Aí ele ficou bravo e aí ele atacou o rabino. Isso é injustiça? Não tem coração? Trabalho até o osso durante 1 mês e não recebo nada pelo meu problema? Pacientemente, o rabino tentou explicar. Meu querido homem, disse ele, o rabino, eu não decido essas coisas por conta própria. Eu só posso decidir pelo que diz a Torá, ou pelo que a Torá diz. De acordo com a lei da Torá, se uma pessoa faz um contrato e está ciente de todas as implicações do acordo, ela está vinculada a ele, ou seja, ele fez um contrato verbal. Então, ele não devia ter feito. Quando ele fez o contrato verbal, esse contrato passa a valer lá em cima no mundo espiritual. É assim que os tribunais rabínicos julgam, pela lei da Torá. Então, ele sabia do que ele podia lucrar ou ele podia perder. Não há absolutamente nenhuma outra decisão que eu poderia chegar ou ter chegado, diz o rabino. Você quer dizer que a Torá diz que eles não têm que me pagar? Exigiu Feivel. Sim, respondeu o rabino. Aham, chorou o cocheiro triunfante. Agora eu entendo, a Torá foi dada em Shavuot, certo? Em Shavuot as estradas são perfeitas, os dias são longos, o clima é lindo. Claro, se eu não tivesse feito a viagem a tempo para Shavuot, eles certamente não deveriam me pagar. Está mudando.
Mas se a Torá tivesse sido dada em Hanukkah, certamente teria decidido em meu favor. Ele está tentando ajeitar a lei de acordo com o interesse dele. E isso não acontece, né? Aí o cético, então, fala, essa é uma história fofa, mas ainda assim você certamente reconhecerá que os tempos podem mudar de uma maneira que afeta a maneira como orientamos nossas vidas. O crente responde, só um minuto. Deixa eu explicar o meu ponto, ou o ponto em que eu queria fazer com a história, o ponto que ele queria chegar contando essa história. Obviamente, uma lei escrita no verão se aplica igualmente no inverno. Não importa se a lei foi escrita no verão, no inverno, na primavera ou no outono. Ela vale do mesmo jeito. Assumimos que o autor da lei está bem ciente das diferenças entre o verão e o inverno, e que as condições sazonais são um fator que ele teria dito tão explicitamente. Ou seja, quem escreveu a lei, quem é o autor da lei? Deus, Hashem. Agora, se Deus, diante de quem a totalidade do tempo é um livro aberto, nos comunica sua visão de um mundo perfeito e nos diz, este é o objetivo da minha criação. Então, o objetivo da criação de Deus é um mundo perfeito. É isso que eu quero para você fazer no meu mundo, ou seja, no mundo perfeito de Hashem, no mundo perfeito de Deus. Devemos assumir que um dia, um ano ou um milênio depois, a mensagem não se aplica mais? Lógico que se aplica, né? E aí o cético responde, então o que devemos fazer do fato de que a descrição da Torá, da era messiânica, com um rei, um templo sagrado, etc., etc., parece estar 2000 anos desatualizada? Talvez, isso continua cético. Talvez Deus nos queira constantemente reavaliar essa visão e reaplicar aos tempos que vivemos. Aí ele está perguntando se Deus não quer reavaliar essa decisão de 2.500 anos atrás e agora muda. Aí o crente responde, olha, eu acho que temos que chegar à raiz de nossas diferentes perspectivas sobre a datalidade, ou seja, sobre as datas da Torá. Anteriormente, tivemos uma longa discussão sobre duas das questões conectadas com Mashiach, que são arcaicas aos seus olhos. O reinado de Mashiach e os korbanot eram sacrifícios no templo. Os corbanotes no templo sagrado, expliquei seu significado e relevância sem idade. E você provavelmente viu minhas palavras como um esforço filosófico para forçar um significado mais profundo nos conceitos que minha ortodoxia teimosa se recusa a deixar de lado. Até esclarecermos nossas opiniões sobre o que exatamente é a Torá, estaremos sempre falando em círculos um ao outro. Aí o cético responde, ok, vou deixar você falar em círculos primeiro. Você parece ser muito bom nisso, parece ser muito bom em falar em círculos, ficar rodando no mesmo assunto. E aí o cético pergunta, como você vê a Torá? Aí o crente responde, primeiro de tudo, deixe-me dizer o seguinte, se a Torá parece desatualizada hoje, então estava muito mais desatualizada na manhã da revelação no Sinai há 3.300 anos atrás. Pense em todas as ideias, então, revolucionárias que a Torá introduziu. Naquela época, um conceito de um único Deus. Proibições contra assassinato, proibição contra roubo, proibição contra estupro, proibição contra incesto ou sacrifício de seus filhos, ou seja, um sacrifício humano a um Deus pagão. A obrigação de honrar e sustentar os pais. O dever de compartilhar a riqueza com os necessitados. Hoje achamos incrível que essas coisas precisassem ser comandadas para nós, ou seja, ordenadas para nós.
fosse uma ordem. Mas naquela época elas não eram menos fantásticas do que esses elementos da Torá que você acha tão difícil de aceitar. O que aconteceu? 600 mil pessoas pegaram o plano de existência de Deus e começaram a implementá-lo em suas vidas, independentemente de quão bem ele se encaixava com o mundo que elas viviam. Não importa para esses 600 mil judeus que foram no Sinai. Eles pegaram os mandamentos e passaram a colocar na vida deles, não importa como isso ia impactar na vida que eles levavam. Ao longo dos milênios, eles inspiraram outras religiões monoteístas, ou seja, religiões de um único Deus, e quase monoteístas, aquelas que nem tanto, né, tem mais de um Deus, grandes movimentos sociais. Influenciaram profundamente muitas outras doutrinas, sistemas jurídicos, ideologias e culturas. Se você pesquisar a origem do direito penal, a maioria, o nosso brasileiro, por exemplo, se baseia no direito penal de Roma, da onde vem, no fim vem tudo do tribunal rabínico da época e tudo vem da Torá. A Torá influenciou todo o mundo. Em uma palavra, eles trouxeram o mundo muito mais perto do ethos. Ethos é grego para caráter. E ideias da Torá. A Torá não é um credo que veio em resposta de um determinado século e conjunto de circunstâncias, mas uma que veio a impor seus princípios e práticas em um mundo ainda não aperfeiçoado. Ou seja, o mundo ainda não era e ainda não está aperfeiçoado. Então, está sempre desatualizada. São os tempos que estão constantemente se aproximando da Torá e não o contrário. Não é a Torá que se aproxima do tempo, é o tempo, os tempos que estão se aproximando cada vez mais da Torá. Se a Torá estivesse inteiramente acima até a data, significaria que cumpriu sua função. Se a Torá tivesse equilibrada com as datas, com o tempo, já tinha cumprido sua função. Isso significaria que Mashiach já chegou, mas ainda não é o caso. Aí o cético diz, como você disse, essa é a sua visão da Torá. Outros podem ter diferentes teorias sobre o assunto. O crente fala, ainda assim, acho que antes que alguém formular sua própria teoria, então antes de alguém formular sua própria teoria sobre o que é Torá, ele deve estar ciente de como a Torá se vê. Tem que entender a Torá. Aí o cético diz, é exatamente o que eu tenho dito até eu ficar de cara azul. Ou seja, diz ele que está repetindo isso até ficar azul de tanto repetir. Como você pode me dizer que eu sou, em vez disso, me perguntar como eu me defino. Então, você não pode perguntar quem eu sou. Só perguntar como eu me defino, diz o crente. Claro, a minha autodefinição pode estar errada. E você pode saber algumas coisas sobre mim que eu não estou ciente disso. É assim que os psicanalistas ficam ricos. Mas, para construir uma teoria sobre alguém ou algo, sem primeiro consultar sua própria autodefinição, não é apenas arrogante, é completamente tolo. Aí o crente responde, concordo. E eu me pergunto, quantas pessoas que já expuseram na Torá, ou seja, que já se expuseram, seguiram a Torá, e sua função, sabem o que a Torá diz sobre si mesmo? Aqui, isto é do Midrash Rabbah, no primeiro capítulo de Gênesis. A Torá diz, isso é o crente falando, eu era a ferramenta da arte de Deus. Um arquiteto que constrói um palácio não o faz sozinho. Ele tem pergaminhos e cadernos que ele consulta como colocar os quartos, onde colocar as portas. Assim foi com Deus. Ele olhou para a Torá e criou o mundo. Outro parêntese, porque Deus, antes de criar o mundo, ele criou a Torá. A Torá é a planilha, é o plano.
é o projeto do mundo. Em outras palavras, o mundo que Deus criou nos 6 dias iniciais da criação não representam a conclusão das suas obras, mas a instalação das matérias-primas das quais o homem deve desenvolver o produto acabado. Deus iniciou, pôs a matéria-prima lá, que é o homem, e o homem tem que agora finalizar o processo da criação para o mundo perfeito, que é o objetivo da criação divina. Continuando, no Sinai, o arquiteto entregou os planos para seus empreiteiros. Deus comunicou a Torá ao homem, transmitindo sua visão da realidade àqueles a quem ele, Deus, havia encarregado de implementá-la em sua criação. Ou seja, os seres humanos judeus eram e são até hoje os empreiteiros para finalizar o projeto da criação. Imagine, então, o trabalhador que consulta o estado original de seus materiais e não o plano do arquiteto. Ele só vai olhar o material e não o plano, não a planta, não o projeto. O projeto pede uma tábua quadrada, ele pondera, mas o tronco que eu tenho é redondo. Talvez possamos editar um pouquinho os planos e vamos fazer redondo. Então ele não está seguindo o plano, o projeto. Por que trabalhar para mudar o mundo? Por quê? Se podemos conformar nossa visão moral para refleti-la. Né? Aí o cético responde: sabe, reparei que estamos ficando sempre fora do assunto. A gente começa a falar uma coisa e muda e foge do assunto. Começamos a falar de Mashiach e acabamos discutindo o bem e o mal, a liberdade e a servidão, o totalitarismo, pluralismo, ortodoxia versus revisionismo. Aí o crente diz: mas tudo isso é o sujeito. Mashiach não é uma questão paralela, mas a soma de tudo que o judeu acredita. É por isso que um dos 13 princípios do judaísmo, se a vida tem significado, leva a Mashiach. E com isso eu vou terminando o vídeo por aqui e dizer o seguinte: o mundo foi criado por Deus, mas depende de nós, judeus, terminarmos esse processo. Tem que ser um mundo perfeito. Deus não queria um mundo pronto, porque aí o ser humano não ia mostrar devoção a ele, devoção a Deus. Então depende do ser humano finalizar esse plano divino. E na hora que esse plano estiver sendo completado, Mashiach chega. É isso. Então por isso que essas histórias, esse bate-papo entre um crente e um cético, ajuda a esclarecer alguns pontos. Então eu vou ficando por aqui, um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.